Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu me encontro bastante feliz essa noite. Os irmãos não têm noção da alegria que há dentro de mim. Eu sonhei com esse momento por muitas vezes. Sonhei dormindo e acordada e estar aqui contando isso que eu vou falar para vocês hoje. Antes disso, eu vou ter que me conter, viu, irmãos? Porque a alegria é imensa, a vontade de pular, de gritar, de focar, de falar em línguas. Porque vale a pena servir esse Deus. Gênesis 18 e o versículo 14 que diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. A grande maioria dos irmãos acredito que a maioria, assim, pouquíssimas pessoas sabiam parcialmente do que eu e o Levi passaram. Nós estávamos tentando ter um filho há quase 4 anos e desde que eu casei eu já sabia que eu tinha síndrome do ovário policístico. Então, um problema que algumas mulheres têm, mas não é um problema que impede uma gestação. É difícil engravidar, mas é possível mesmo assim. Então, no primeiro ano que a gente decidiu, né, ter um filho, nós procuramos um médico, fomos fazer os exames, mas não era só esse problema. Na verdade, eu tinha a síndrome do ovário policístico, eu tinha mioma, eu tinha adenomiose, eu tinha endometriose e eu tinha uma alteração nas trompas. Então, nós recebemos a notícia que uma gestação para mim seria impossível de forma natural. E depois, o médico também descobriu que o Levi também tinha um problema chamado varicocele e não produzia célula suficiente para a reprodução. Então, os 5 especialistas disseram que não seria possível uma gestação de forma natural. E o Levi um pouco mais incrédulo, talvez, não sei. A gente saiu do médico que a gente passou com ele, e ele pegou na minha mãe e falou assim: Cal, vamos logo falar para todo mundo que a gente não pode ter filho, porque as pessoas cobravam muito. Vamos falar logo, porque as pessoas param de nos cobrar. E eu falei: não, porque nós servimos um Deus que tudo pode. Eu nasci no lar evangélico, meus pais ensinaram isso, e eu tinha experiência suficiente com Deus para saber que Ele é galardoador dos que o buscam. E eu falei: eu vou buscar, e Deus vai nos ajudar. E Ele aceitou a proposta. Quando a gente casou, a gente falava que a gente ia ficar 5 anos sem ter filho. Então foi boa essa desculpa, porque na verdade com 2 anos a gente já quis ter filho, na verdade mais eu, né? E aí depois acendeu nele a vontade também. Então a gente teve 3 anos aí para enganar as pessoas, entre aspas. Então as pessoas vinham perguntar e a gente falava: não, a gente está no tempo ainda. A gente falou que 5 anos seria suficiente, a gente ia esperar mais 5 anos. E 5 anos chegou. E um dia a gente andou no carro, eu falei assim: amor, e agora? O que eu vou falar pro povo? Que a gente vai falar que não tem filho, por quê? E eu falei: mas eu creio. E antes disso, quando eu vim aqui, com 2 anos que eu estava tentando engravidar, a segunda vez que eu vim na Sé, que foi lá na outra igreja, numa sexta-feira eu tinha dito à minha mãe assim, que a única pessoa da nossa família que sabia era a minha mãe e a mãe dele. A mãe dele parcialmente. O meu problema a mãe sabia e a mãe dele sabia do meu problema. Do dele a gente quase não falou. E aí eu falei pra minha mãe assim: mãe, não sei o que acontece, mas Deus não fala nada comigo. Não fala se eu vou ser mãe, se eu não vou, se vai me cuidar, se não vai. Eu tô 2 anos assim nessa secura, nesse silêncio. E ela falou assim: filha, Deus trabalha no silêncio, aguarda, tem paciência. E eu criei. No sábado eu vim aqui, era no culto Celebrai. Foi o 2º dia que eu vim na Sé. E logo no início do culto eu ajoelhei e falei: Senhor, aqui ninguém me conhece. O pastor Zé Carlos sabia muito pouco de mim. Nem lembro se ele lembrava de mim. E eu sentada no fundo, ele mandou parar o hino, era o hino 36. Ele falou assim: para tudo. E me chamou lá no fundo e falou assim: olha, eu estou visitando teu útero, estou visitando o seu ovário. Deus está te curando nesta noite. E eu senti uma alegria muito grande, porque eu tinha dito no dia anterior que eu queria muito ouvir Deus falar comigo. E eu chorava muito, eu glorificava. Não podia conter a minha alegria de ouvir Deus falar comigo. Eu senti um calor no meu corpo muito grande. Eu não sabia que, na verdade, eu nunca vi ovulado
colo. E eu comecei a sonhar muito com esse bebê, pastor. Eu ia deitar sem sono, eu ficava imaginando como ele seria. Se seria pequeno, se seria grande, se seria moreno, se seria mais clarinho. E eu falei, Senhor, agora eu posso sonhar de verdade, porque agora eu tenho uma promessa. Agora eu sei que um dia isso vai acontecer. E eu criei, irmão. E numa quinta-feira, quando virou o ano, a gente sentou para fazer alguns planos. E oramos. E nesses planos, em nenhum momento a gente falou do bebê. A gente programou uma viagem para o exterior, né, Dani? E a gente ia viajar em novembro, pagamos a viagem. E aí, quando foi uma quinta-feira, nas campanhas, a gente sempre ia na frente. O Henrique falou assim, nossa, Cal, chega a ser estranho, mas toda vez ele já está à frente. Eu falei, eu não quero nem saber o que as pessoas pensam. Eu vou buscar o meu milagre. Eu vou buscar a minha vitória. E aí, numa quinta-feira, que o pastor Josevan pregou aqui, antes disso, em janeiro desse ano, eu procurei uma médica para refazer os exames. Vamos fazer exame para saber como que não está. E eu fui, pedi os exames, a médica fez uma listagem, uma médica nova. Era a quinta especialista que eu passava em reprodução humana. Ela pediu todos os exames, e aí ela falou assim, quando chegar o seu próximo ciclo, que as mulheres normalmente é de 28 ou 30 dias, o meu era de 40 a 45 dias, mas eu já funcionava, né? Eu passei minha vida inteira sem nunca ovular, né? E aí, assim que chegar o seu ciclo, você vai fazer esses exames. Eu falei, ok. E aí, numa quinta-feira, que o pastor Josevan pregou, e ele falou assim, que naquele dia alguém estava recebendo um grande milagre. Eu recebi uma alegria muito grande, falei, será que 2014 vai ser o meu ano? E eu criei, eu vim na frente com aquela fé. E o pastor José Carlos orou, e muitas vezes ele apontava a mão sobre mim. E eu senti um calor muito grande no meu corpo, na região do meu peito, um calor. E eu saí daqui convicta que eu tinha recebido uma vitória. 20 dias se passaram e eu passei 20 dias com o TPM. Tudo que as mulheres sentem para ter o ciclo, eu sentia, gente, eu estou aguentando mais 20 dias desse jeito. E aí, quando foi um dia, o médico que trabalha comigo pediu um remédio para o estômago. Ele prescreveu, eu passei na farmácia, peguei e subi para tomar no consultório que eu trabalho. E antes de eu estar assim, não custa nada fazer um teste. Eu já fiz tantos e dá sempre negativo, não custa nada mais um. E eu fui, deixei 2 pacientes me aguardando e fui no banheiro e fiz o teste. Distraída, nem olhei direito, assim, urinei, tudo deixei lá. Quando eu olhei que eu vi que tinha 2 sinalzinhos, eu não sabia se eu pulava, se eu gritava, se era verdade, se era mentira. Eu liguei para ele não sabia o que ele fazia. Então, assim, irmãos, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu estou grávida de quase 11 semanas. E isso é para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando eu cheguei na minha médica, eu liguei para a médica que ia me acompanhar e ela falou assim, o que aconteceu? Você fez exames? Eu falei, não, eu estou grávida. E ela tinha dito que não seria possível, e todo mundo me disse que não seria possível. Ela fez um ultrassom em mim e falou, eu não vejo mioma, eu não vejo nada, ninguém está na melhor posição, o seu útero, ele está bem, ele está ótimo. Eu amo o Senhor, irmãos, porque vale a pena servir esse Deus. Vale a pena louvar este Deus. Vale a pena estar aqui nas quintas-feiras, porque Deus tudo vê. Deus, Ele realiza milagre. Então, nós estamos assim, sonhando. Nós estamos assim, nadando de alegria. E eu quero agradecer essa rica oportunidade, agradecer ao pastor, porque por muitas vezes eu dei bilhetinho para ele lá para o monte para orar por mim. E eu agradeço ao pastor porque eu sei que as suas orações também foram ouvidas, junto com as nossas. Aos irmãos, a moçada que sabia que não é um problema. Eu louvo o Senhor pela vida de cada um de vocês. E se há alguém aqui na mesma situação, creia que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Segunda-feira, ele se mexeu para assim terminar a paz do Senhor com os irmãos. Só tinha 3,4 centímetros, mas já mandou a paz. Ele tem a cara do Levi, né? Olha.